Um homem tenta matar os 4 filhos e a ex-mulher colocando fogo na casa em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Ele não aceitava o fim do relacionamento. As restrições para as festas de fim de ano por causa da pandemia da Covid-19. Tem cidade turística em Goiás que não vai autorizar nenhum tipo de festa. E oficialmente já estamos no verão. A nova estação promete muito calor e chuva até março de 2021. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira, agora 7h11. Um homem teria tentado matar os 4 filhos e a ex-mulher, colocando fogo na casa em Novo Gama, ali no entorno do Distrito Federal. O motivo? Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima lembra dos momentos de desespero que passou ao lado dos filhos. O fogo subiu muito rápido, questão de 1 minuto. E aí ele trancou o portão por fora e não teve como eu abrir, porque a fumaça cobriu e eu não teve noção de onde é que estava a chave para poder abrir, para poder sair. Eu comecei a bater no portão, pedindo socorro. Esses vídeos e fotos mostram o estado que ficaram alguns cômodos depois do incêndio. A ação foi provocada pelo ex-marido da vítima, que ateou fogo na casa com ela e os 4 filhos trancados. Segundo a vítima, os 2 estavam juntos há mais de 20 anos, mas o vício dele em drogas e bebidas acabou fazendo o relacionamento chegar ao fim. Em agosto desse ano, o casal se separou e desde então ele vinha fazendo várias ameaças à própria família. Foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, que conseguiu evitar a tragédia. Muita fumaça, uma fumaça muito escura, devido a ter botado fogo em espuma, né, no sofá. Então não dava para enxergar muita coisa, né? E conseguimos salvar, tirar primeiro as crianças, depois fomos salvando um de cada vez. Olha, a polícia investiga a morte de 2 irmãs no distrito de Marajó, em Cristalina. A Daiane Jardim chega agora com mais detalhes. Oi, Daiane, boa noite para você, suas informações. A gente não consegue agora contato com a Daiane, mas ainda hoje a gente tenta voltar para lá, ela vai dar detalhes então sobre esse caso em Marajó. Vamos seguir o jornal enquanto isso, porque está solto o filho do ex-prefeito de Itumbiara, suspeito de matar 2 pessoas e deixar outras 3 feridas em acidente neste fim de semana. O repórter Bruno Dourado está ao vivo com a gente e tem outros detalhes. Com você agora, Bruno, boa noite. A gente também não consegue contato com o Bruno Dourado, que vai falar sobre esse acidente, então, que aconteceu no fim de semana. A gente vai tentar organizar com os nossos repórteres e ainda nessa edição a gente volta com o Bruno e também com a Daiane. Vamos seguir com o nosso jornal. 5 cavalos morreram eletrocutados após a queda de um poste de energia em Morrinhos. Olha só, os animais estavam no pasto de uma fazenda na zona rural da cidade. Durante as chuvas de sábado, um poste de madeira caiu e eletrocutou 5 animais. No pasto, haviam outros animais que não ficaram feridos. A Enel foi até o local e trocou o poste que caiu, mas não só foi nessa propriedade, não. Há outros 8 postes de madeira e os proprietários temem nova queda. O dono dos cavalos calcula um prejuízo de pelo menos R$30 mil. Em nota, a Enel disse que ainda essa semana uma equipe vai até o local para verificar os postes e substituí-los caso seja necessário. Disse também que vai entrar em contato com o dono dos animais para orientá-lo sobre o ressarcimento pela perda dos animais. Prefeito eleito de Itajá, no sudoeste do estado, não vai poder assumir a prefeitura no ano que vem. A justiça entende que ele estaria indo para o 3º mandato consecutivo. Itajá tem pouco mais de 4 mil habitantes e, como em todas as outras cidades do estado, os eleitores foram votar em novembro para escolher vereadores e prefeitos. O resultado saiu poucas horas depois. O que ninguém sabia é que não era definitivo. Aqui em Itajá é a primeira vez que acontece isso.
O prefeito Reni César de Oliveira, do DEM, foi reeleito, mas não vai seguir no cargo. A Justiça entendeu que seria o terceiro mandato consecutivo do político, que assumiu a prefeitura por 12 dias em 2016, quando era vice-prefeito. Nas eleições do mesmo ano, foi eleito prefeito. E em 2020, de novo. A gente assumiu a prefeitura no dia 28 de abril e ficamos até o dia 10, quando ele conseguiu uma liminar na justiça, trazendo ele de volta ao cargo. Então, assim, a gente ficou por aqueles 12 dias, não recebi proporcional aos 12 dias como prefeito, só fiz a substituição temporária do prefeito. Pela Constituição, aquilo é válido como mandato. O caso passou pela Justiça Municipal, pelo Tribunal Estadual de Justiça e foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão foi mantida e nova eleição convocada. A nova eleição de Itajá está prevista para acontecer em 2021. Sem data definida, mas antes do mês de agosto. Os 3.500 eleitores da cidade vão às urnas de novo para escolher o prefeito. 2 eleições em menos de um ano para o mesmo cargo. O fato pegou os moradores de surpresa e dividiu opiniões. Eu acho bom. Tem que ser justo, né? Se não deu, não deu, né? Vamos começar tudo de novo. Isso aí é uma coisa, sei lá, é a justiça que sabe, né? A gente não pode definir que a gente é leigo no assunto, né? Eu acho que nós estamos numa situação meio difícil aí, vocês sabem, por causa dessas coisas, dessas doenças aí, da epidemia. Não devia ter outra política, não. Ele tinha que ser prefeito. Já que ele pôde candidatar, eu acho que ele deveria assumir, já que ganhou. Na cidade segue a campanha política e a preparação para mais um dia de... Hora de um intervalinho comercial, tudo muito rapidinho, agora 7h17. A seguir, um funcionário é humilhado por um cliente no supermercado de Caldas Novas. Também vou te contar que o verão começou e como vão ser as temperaturas aqui em Goiás, hein? É um minutinho só, fica com a gente. De volta com seu Jornal Anhanguera, agora 7h19. Olha só essa história. Um vídeo gravado em um supermercado de Caldas Novas chamou a atenção de clientes neste fim de semana. Um funcionário foi humilhado por um cliente visivelmente irritado. No vídeo é possível notar a agressão verbal. O homem não teria aceito os procedimentos sanitários do supermercado, como o uso de álcool gel e aferição da febre. E o funcionário apenas seguiu esses protocolos. O vídeo foi gravado no fim dessa manhã. O supermercado ainda não se manifestou sobre a situação. E a polícia investiga a morte de 2 irmãs no distrito de Marajó, em Cristalina. Agora a Daiane já me ouve certinho e tem todos os detalhes pra gente. Boa noite, Daiane. E Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, 2 irmãs que foram assassinadas na madrugada de domingo no distrito de Marajó, em Cristalina. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro de uma delas. Ou seja, o homem matou a companheira e a cunhada. Um dos corpos foi encontrado dentro de casa e outro corpo foi encontrado no quintal. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável por esse caso, Pedro Democ, e ele estava lá no distrito de Marajó fazendo as apurações para descobrir as circunstâncias desta morte. De acordo com ele, o contexto foi o mesmo da morte das 2 e uma morreu minutos depois da outra. Até o momento, a polícia trabalha com a hipótese de duplo homicídio e não feminicídio. O feminicídio se aplicaria apenas à companheira dele, mas de acordo com a polícia, esse crime ainda vai ser investigado e tão logo tenhamos mais informações, Tiago, a gente traz aqui para atualizar a todos. Muito triste demais essa história, hein, Daiane? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Daiane falando com a gente ao vivo de Lusiânia. Obrigado, Daiane. E está solto o filho do ex-prefeito de Itumbiara, suspeito de matar 2 pessoas e deixar outras 3 feridas em um acidente nesse fim de semana. O repórter Bruno Dourado está ao vivo com a gente, tem todos os detalhes. Na verdade, daqui a pouquinho, então, a gente entra em contato com o Bruno Dourado para falar sobre esse triste caso lá na cidade.
Enquanto isso, quero te contar que começou o verão. A nova estação deu o ar da graça exatamente às 7h02 da manhã desta segunda-feira. Especialistas dizem que a temperatura máxima nesse período vai ficar um pouco acima da média e, também deve chover bastante. O verão chegou com o sol meio tímido na região sudoeste de Goiás. Muitas nuvens indicando que vem chuva por aí. É esperado agora dias mais longos por causa do movimento do sol aqui no hemisfério sul. Com isso, vai propiciar mais calor, maior evaporação, mais chuvas. Boa notícia para os produtores rurais. As chuvas de verão vão ajudar no desenvolvimento das lavouras de soja. Para o comércio, a estação mais quente do ano traz otimismo. A venda de frutas deve crescer 30% em média, segundo comerciantes do setor. Laranja, melancia, abacaxi e, claro, muita água de coco lideram a preferência nessa época. E para refrescar, que tal um sorvete? Nas sorveterias, o trabalho já aumentou para dar conta da demanda do verão. A produção nessa fábrica de sorvetes aqui em Rio Verde, na região sudoeste, quase triplica nessa época do ano. Enquanto em dias normais a produção é de 200 litros em média, no verão chega a 500 litros de sorvete por dia. Depende da chuva, mas esperamos que seja um clima mais seco para poder vender mais sorvete. E no que depender da previsão climatológica, as vendas de sorvetes vão aumentar ainda mais nesse verão, porque as temperaturas devem ficar acima da média. A média para o verão da máxima é de 33 a 34 graus. Esse verão 2021 deve chegar a 35, 36 graus. Terça-feira deve ser de tempo instável em Goiás, com aumento no volume de chuva. 36 é a máxima registrada no norte. No oeste faz 35. A mínima para o centro vai de 19 graus, a máxima de 33. Não passa de 32 no sudoeste e leste. No sul goiano varia de 18 a 33 graus. O maior volume de chuva fica para o sudoeste do estado, que registra 20 milímetros nesta terça-feira. Nas demais regiões, varia entre 10 e 15 milímetros. Em Catalão está mais fresco, com máxima de 29 graus e umidade em 40%. Em Jataí vai de 20 a 32 graus, com umidade também em 40% e 9 milímetros de chuva. Anápolis, a máxima não passa de 28 e a mínima de 19. Em Chapadão do Céu chove bem, 16 milímetros e a máxima fica em 30 graus. Agora sim, eu quero te contar que está solto o filho do ex-prefeito de Itumbiara, suspeito de matar 2 pessoas e deixar outras 3 feridas em um acidente nesse fim de semana. O Bruno Dourado está ao vivo e tem mais informações para a gente. Ei, Bruno, boa noite para você. A gente segue com um problema em relação ao equipamento do Bruno. A gente vai tentar organizar para saber se você de casa ainda consegue ter essas informações lá de Itumbiara ainda hoje. A gente organiza e assim que ele tiver ok, a gente volta. Enquanto isso, quero te contar que cidades turísticas de todo o estado estão adotando medidas para conter o avanço da Covid-19 durante as festas de fim de ano. Muitos destinos estão com restrições, outros não vão autorizar nenhum tipo de festa. Em Caldas Novas, no sul do estado, um novo decreto municipal proíbe shows, som mecânico ou automotivo no Natal e no Ano Novo. A prefeitura não vai fazer queima de fogos na virada e qualquer evento vai precisar de alvará. Quem descumprir o decreto será multado. O decreto ele proíbe eventos de grande porte, que possa atrair mais de 1.000, 2.000 pessoas com artistas de renome. Na vizinha Rio Quente, comércios, bares e restaurantes só podem funcionar com 70% da capacidade. Hotéis podem ter 100% de ocupação. Na cidade de Goiás, apresentações só com um máximo de 2 artistas e público reduzido. Em Pirinópolis, se não fosse a pandemia, cerca de 25 mil turistas estariam passando pela cidade no fim do ano. Mas a realização de festas está proibida.
A prefeitura disse que não vai emitir nenhum alvará autorizando festas de final de ano. O município também adiantou que vai reforçar o policiamento e aumentar o número de barreiras sanitárias. Um novo decreto deve ser publicado nos próximos dias. Vai ser exigida no feriado do Ano Novo a reserva somente em hospedagem. Não vai flexibilizar para bares, restaurantes. Então será exigida hospedagem para o feriado de Ano Novo. Também todos os protocolos continuam valendo. Em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, festas com música ao vivo e eventos que gerem aglomeração estão proibidos. A multa para quem desobedecer ao decreto pode variar de R$ 500 a R$ 3.000. O município de Três Ranchos se prepara para receber turistas no fim de ano e, para isso, vai reforçar a fiscalização. Barreiras sanitárias vão ser montadas na entrada da cidade e fiscais do meio ambiente também vão monitorar toda a margem do Lago Azul. Festas e shows continuam proibidos na cidade. Agora sim, a gente vai para Itumbiara conversar com o repórter Bruno Dourado, que tem informações sobre esse acidente do fim de semana. O suspeito de matar algumas pessoas foi colocado em liberdade hoje. Ele tem os detalhes para a gente. Oi, Bruno, agora sim, boa noite. Agora sim, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje pela tarde, nossa produção conversou com a dona Laila, mãe da Williane, uma das duas pessoas que morreram nesse grave acidente no final de semana aqui em Itumbiara, no cruzamento de duas importantes avenidas da cidade. Bom, no vídeo ela está aparentemente bastante emocionada e ao mesmo tempo revoltada, porque o suspeito de ter causado o acidente que matou a filha dela foi solto. Vamos ver o que ela disse. Como assim? Um homicídio doloso. Ganha um alvará em dias para ser solto. Isso não existe, não. Isso não existe. Cadê a justiça? Lamentável, né? Nós conversamos também hoje pela tarde com um delegado que está investigando esse caso. Ele disse que o rapaz foi solto pela justiça. Bom, vamos ver agora então o que o delegado disse sobre os crimes que esse rapaz pode responder daqui para frente. Não se tratou, entende a Polícia Civil, de mero crime culposo de trânsito, e sim esse condutor, com a sua conduta de velocidade excessiva, falta de habilitação e dirigindo embriagado, ele assumiu o risco de causar esse grave resultado com a morte de duas pessoas por enquanto. Tá aí as informações do delegado. Bom, se ele for condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Vale lembrar que nos próximos dias o Instituto Médico Legal deve realizar uma nova perícia. E claro, Tiago, a gente segue acompanhando esse caso. Volto com você. O suspeito solto e famílias despedaçadas, né, Bruno? Obrigado por sua participação. Bom trabalho para você aí em Itumbiara. Deixa eu te contar agora que continuam surgindo denúncias contra uma loja de celular com sede de Goiânia e filiais em outros 5 estados. A empresa fechou as portas, deixando de entregar os telefones dos clientes. Até os funcionários da loja foram surpreendidos. Por um aplicativo de mensagens, uma das vendedoras orientou a cliente a ir na delegacia, porque o chefe dela tinha sumido. Um outro funcionário disse que ele e os colegas estão com medo e que o dono não pagou ninguém. Quando ele viu que a bomba iria estourar, o proprietário sumiu. Em plena semana do Natal, a loja de celulares amanheceu fechada. Consumidores de várias regiões do país denunciam que não receberam os produtos. A Joslai mora em Minas Gerais e ficou no prejuízo. No dia 29 de setembro, fiz a transferência, o valor de R$ 3.100 na JD Celulares, e até hoje não sei onde está o celular e muito menos o dinheiro. Alguns produtos eram vendidos abaixo do preço de mercado e os clientes tinham que esperar até 40 dias pela entrega. Mas depois deste prazo, os consumidores passaram a questionar o motivo da demora e, sem resposta, procuraram a polícia. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia do Consumidor. A Polícia Civil não deu mais detalhes do caso. A unidade da loja, que fica no Tocantins, também fechou. Uma das vítimas lá foi a Débora. Ela pagou a metade do valor do celular
quando fechou o negócio. Começou uma enrola de que não tinha o meu aparelho, e que estava chegando, e que estava vindo não sei de onde. Foi um valor para mim que eu demorei quase um ano para juntar, né? Por uma rede social, o dono da loja se defendeu. Disse que está trabalhando para regularizar a situação e que teve que fechar as lojas por causa de ameaças. Ele explicou ainda que atravessa um momento difícil, assim como todo mundo, principalmente por causa da alta do câmbio. A publicação diz que somente uma parte das entregas está fora do prazo combinado e que eles estão com um plano de ação para solucionar os problemas. Falar de coisa boa agora, o comércio em Jataí já está bem movimentado para as compras de Natal. E para atender todo mundo, as lojas estão ficando abertas até mais tarde. A Ana Paula Moreira está ao vivo, direto do Centro Comercial de Jataí, com todos os detalhes, falando para a gente da movimentação. E eu quero saber até que hora esse comércio vai ficar aberto, hein, Ana? Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, o comércio funciona aqui até um pouco mais das 8 horas da noite. A gente vê que ainda tem muita loja aberta por aqui, tem muito consumidor saindo aqui de sacola cheia, viu? E nem essa chuva que está caindo aqui agora desanimou essas pessoas. Esse horário estendido do comércio é muito bom para aquele consumidor que não conseguiu fazer as compras de fim de ano no horário comercial. Bom, além aqui de Jataí, várias outras cidades aqui do estado também estão com esse horário do comércio estendido, como é o caso, por exemplo, de Goiânia, Aparecida de Goiânia, onde o comércio vai funcionar até às 11 horas da noite. Anápolis, Catalão e Itumbiara vai funcionar até às 10 horas da noite. E lá em Porangatu, até às 9 horas da noite. Lá em Rio Verde, até um pouquinho mais tarde, até às 11 horas. A gente sabe que esse ano foi um ano muito difícil para os comerciantes, para os lojistas. Mas muita restrição do comércio, muita flexibilização. Então agora vai ser um respiro, um alívio para eles, para esse comércio de Natal, onde também teve o dinheiro aí do 13º, muitos comerciantes, muitos consumidores vão passar por aqui. Então quem está nessas cidades que eu falei, ainda não conseguiu comprar o presente de Natal, ainda dá tempo, corre, dá tempo ainda de levar uma lembrancinha para casa, Tiago. Aí, tá certo. Ana Paula Moreira certamente deve fazer a compra, tem que sair com responsabilidade, respeitando aqueles protocolos, como, por exemplo, o distanciamento social é importante nesse período de pandemia. Obrigado por sua participação, Ana. Bom trabalho para você. Olha, em Rio Verde, 2 projetos sociais arrecadaram alimentos e brinquedos para famílias carentes. Ações para um Natal mais feliz, depois de um ano tão difícil. Para Camila, ajudar ao próximo é o maior presente que ela poderia ganhar. Todo ano, ela se reúne com um grupo de voluntários para fazer essas deliciosas ceias que são doadas depois para famílias carentes. Além da comida, o grupo também prepara kits com produtos de higiene que são doados para moradores de rua. A gente tem que sensibilizar com um projeto assim para poder estar ajudando o ano inteiro, não somente nessas datas. Fazer o bem é a frase de ordem da turma da CUFA, a Central Única das Favelas. Esse ano foram arrecadados 500 brinquedos novinhos. E foi formado um mutirão das polícias civil, militar e bombeiros para transportar e entregar esses brinquedos para crianças de bairros mais pobres. Isso são os bons exemplos que devem ser disseminados para a sociedade, mostrando assim que nós podemos contribuir para um mundo melhor. Agora vamos ao vivo para Anápolis com o Emerson Ferreira, que tem informações sobre o caso do idoso que atropelou e matou uma adolescente no fim de semana. Oi, Emerson, boa noite. As suas informações. O curioso desse caso é que a própria família encontrou o suspeito, né? Exatamente, Tiago. Boa noite para você, boa noite para todos. Foi o padrasto desse adolescente de 16 anos que morreu atropelado, que conseguiu fazer o trajeto que esse motorista passou após o atropelamento e foi observando câmeras de segurança na rua. E ele aí conseguiu essas imagens que colaboraram para a polícia identificar e também prender esse idoso de 79 anos que atropelou esse rapaz. Esse idoso foi preso ontem aqui em Anápolis e ele continua no presídio. Para a gente relembrar esse caso, o adolescente de 16 anos, ele foi atropelado na noite de sexta-feira enquanto voltava de uma partida de futebol. Ele estava de bicicleta e foi atingido por esse idoso que estava dirigindo o seu carro, esse idoso de 79 anos. Esse homem atropelou o adolescente e não parou. Para a polícia, esse idoso contou que não parou no local para prestar socorro porque estava sendo seguido por supostos assaltantes.
essa foi a versão do suspeito. Esse adolescente morreu no local. Esse idoso continua preso, ele deve responder por homicídio doloso e também com agravante de não ter socorrido a vítima. Tiago. Obrigado por sua participação, Emerson. Olha, recadinho para os estudantes que vão fazer o Enem dia 9 de janeiro, o maior aulão de Goiás, uma parceria da TV Anhanguera e PUC Goiás. É dia e noite focada nos estudos. E estudar em casa não é fácil para todo mundo, você sabe. No começo foi porque eu e minha irmã usávamos o mesmo aparelho, meu celular, para estudar. Então ficava meio difícil a gente usar esse tempo para nós duas. Depois foi os afazeres de casa, sabe? Muita coisa para fazer e pouco tempo para estudar. Até a psicologia explica as dificuldades do estudo em casa. Há uma série de estímulos distratores da atenção. Televisão, ruídos internos, ruídos externos. Aí, nesse processo, é importante até definir o horário de descanso, sabia? 15 minutos ao término de cada 2 horas de estudo. Quem estuda em casa também tem uma certa dificuldade em definir estratégias, às vezes saber quais conteúdos focar. Mas mesmo com tantos desafios, quem se dedicou neste ano pode agora, nas semanas que antecedem a prova, fazer uma revisão e aumentar as chances de se dar bem no Enem. E para fazer revisão de conteúdos, vem aí o maior aulão de Goiás. Maratona de estudos que nos últimos anos agitou a galera prestes a entrar na faculdade. Agora vai ser virtual e de graça. Mas só aqueles que fizerem inscrição pelo G1 Goiás vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, com e-book, simulado e correção das questões. O projeto é uma parceria entre a TV Anhanguera e a PUC Goiás. A Luana garantiu que vai participar do aulão. Esse aulão, ainda mais poucos dias antes do Enem, vai ser incrível. Vai dar para agregar muita coisa. E vai ter uma apostila especial para quem participar do aulão. Para garantir o e-book, basta entrar no nosso site, o G1 Goiás. O estudante que se inscrever também vai receber um simulado para testar seus conhecimentos antes do exame. Moradores de Quirinópolis reclamam de aglomeração em um show sertanejo no fim de semana. Os detalhes com o Eduardo Idaló. E Eduardo, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esse evento aconteceu no Parque de Exposições lá de Quirinópolis. Nós temos imagens aí para mostrar. Como mostram as imagens, muita gente junta, aglomeradas, não estavam usando máscara. A gente lembra que Quirinópolis tem mais de 1.500 casos confirmados de coronavírus. A Vigilância Sanitária de Quirinópolis diz que vai verificar se teve realmente alguma denúncia registrada. Existe autorização para shows na cidade, mas com capacidade de 50% de público, e a gente lembra que esse público deveria estar sentado e não aglomerado, como a gente viu aí na imagem, viu? E olha só, não é isso que a gente vê na imagem, como eu disse para você. Então, os responsáveis por esse evento serão multados de acordo com informações da Prefeitura. Tiago, volto com você. Obrigado por sua participação, Eduardo. A gente pediu uma nota oficial da dupla Max e Luan, mas por telefone o responsável por negociar os shows da dupla confirmou que teve o show contratado por uma empresa de eventos. Tentamos localizar a empresa que contratou o show dos cantores, mas não conseguimos até o momento. Nós tentamos entrar em contato com o Sindicato Rural de Quirinópolis, responsável pelo Parque de Exposições, mas não atenderam nossas ligações. A nossa imagem do dia é da nova, mais ilustre moradora da cidade de Goiás. A nova estátua de Cora Coralina já está na Ponta da Lapa, pertinho da antiga casa da escritora. A escultura tem 1,5 metro, pesa 120 quilos e foi feita toda em bronze para resistir ao tempo. Aliás, palavra essa que sempre esteve presente nos versos da poetisa. Ela diz: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Com esse poema lindo, eu vou me despedindo de você, agradecendo demais a companhia. Acho chique estar aqui com vocês. Até mais, pessoal. Estamos indo embora com imagens ao vivo de Jataí. Até mais, valeu!